Boa noite. Evaldo, catador aqui da cidade de Lavras, Minas Gerais. Sou também apoiador nesse projeto. Vou apresentar essa live junto com a Nívia. Boa noite a todos. Meu nome é Nívia Lemos. Eu represento a área pedagógica do Pico Mais Carroça dentro do programa Cata Saúde Viraliza, né? E hoje a gente vai estar junto um pouquinho falando sobre os direitos dos catadores e das catadoras relacionados ao SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social e Direitos Básicos. E hoje a gente vai estar com a Maria Rubia Albano, a Prefeitura de Belo Horizonte, do BH, junto com a Eliane, e também a Vilma Esteban, da Confessão Oeste. A grande discussão nossa é que qualquer lugar que a gente esteja, a gente tem que levar a informação. Conhecer para incluir. E aí, no que se refere à assistência social, antes da Constituição Federal, e a Constituição, se a gente é um país com democracia, isso se dá a partir de 88 com a Constituição Federal. Antes da Constituição Federal, a assistência social era algo incerto, fragmentado, era alguma coisa que a gente costuma dizer que era uma filantropia. Então, a Constituição Federal veio e, num determinado artigo dela, falou o seguinte: nós vamos constituir um sistema de proteção social brasileiro. Ele tem 3 perninhas. Uma perninha da saúde, uma perninha da assistência social e a outra da previdência social, enquanto uma obrigatoriedade e responsabilidade do Estado brasileiro, que ele tem que ser concedido de forma continuada a quem de fato necessita e precisa disso. E aí, essa política de assistência no campo de uma política de direito, ela é orientada a partir do direito, ela é inserida no campo da proteção. E essa proteção, ela está voltada ao que a gente chama de ofertas de serviços organizadas aqui, por exemplo, no CRAS, por exemplo, no CREAS, que é um centro de referência especializado. Ela oferta, por exemplo, o acesso ao cadastro único, para que a partir deste cadastro único as famílias e os indivíduos possam ter acesso aos diversos programas e projetos que o governo, seja o governo federal, seja o governo estadual ou o governo municipal, possa ofertar ao sujeito a partir do momento em que ele esteja inscrito no cadastro único. É por isso importante vocês entenderem em que lugar vocês estão localizados nessa política pública de assistência social. Por quê? Porque é direito de todo mundo ter proteção social. Por quê? Porque é direito da gente ter acesso à equidade e à manifestação pública. Por que vocês estão incluídos? Porque é direito a uma proteção social por meio de uma integração dessa política de assistência com a política da saúde, com a política da previdência, com a política da educação. Porque é a partir do conhecimento e da participação que a gente, de fato, transforma. E foi assim que a gente conseguiu colocar a política de assistência social na Constituição Federal enquanto uma proteção federal, de fato, uma proteção do Estado brasileiro. E aí, o que significa a gente ter acesso à renda? De que forma que a gente pode ter acesso à renda? Claro que, a partir de uma política de acesso à renda muito maior do que a política de assistência social, uma discussão de economia desse país, o acesso à renda vem a partir do momento em que vocês optam por estarem inseridos em um cadastro único. É fundamental que vocês entendam que estar inscrito no cadastro único faz com que vocês sejam, o que a gente chama de elegível, ou seja, o que a gente chama de selecionado para ter acesso aos diversos programas do governo federal, como, por exemplo, o idoso ao BPC, ou a pessoa com deficiência ao BPC,
como, por exemplo, ter acesso ao programa Bolsa Família, ter acesso à carteira do idoso, ter acesso a uma aposentadoria pelo INSS a partir do momento que você está inserido no cadastro e contribui com um valor menor do que o estabelecido. O cadastro único e a política de assistência social não lida com aposentadoria. Esta não é o papel da política pública de assistência social. A política pública não aposenta ninguém, mas ela cuida, ela protege, e ela protege oferecendo serviços, oferecendo o acesso a programas especiais e importantes de proteção social. Estar incluído no cadastro único enquanto um instrumento, ele vai identificar também, para essa política pública de assistência social, daqueles que estão inscritos, quais são as maiores vulnerabilidades e necessidades dessa população. Então, procurem os CRAS das regiões em que vocês moram, procuram a assistência social da região em que vocês moram. Muitos catadores podem não estar incluídos no cadastro único, mas é importante que eles incluam no cadastro único, porque pela lei do cadastro único, os catadores de material reciclável, eles são populações especiais para o cadastro único. Batem campainha no CRAS, porque ele é porta aberta para acolher qualquer público que necessite de informações e de proteção social.